Fala, comprador! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso YouTube e hoje o que eu quero falar com vocês são dos 7 pecados capitais de compras. Eu sou Renato Honorato, sou fundador da Vorrat, uma empresa especializada em desenvolver e empoderar profissionais e as áreas de compras. O primeiro pecado capital que eu quero dividir com vocês é dar visibilidade ao orçamento, ao fornecedor, ao vendedor. Ainda tem muitas áreas, né? E aí não é só a área de compras, mas ainda existem muitas áreas que abrem, né, o orçamento para o vendedor. O vendedor vem com aquela conversa que faz parte do trabalho dele e tal, e ele vai lá e pergunta, poxa, mas quanto que você tem aí de orçamento? E as áreas, até para poupar tempo ou para conseguir encaixar o orçamento deles dentro daquele valor do escopo de trabalho, ele acaba falando. E aí ele fala, sei lá, vamos supor que o orçamento seja R$1.000. Ele fala R$1.000. E o vendedor vem e fala assim, não se preocupa, eu consigo fazer esse projeto por 990. E aí a área ainda volta e fala assim, puxa vida, economizei R$10 aqui do meu orçamento. Agora, será que não podia ter sido comprado isso por 900? Será que não podia ser comprado talvez por 800? Então fica a dica para você, não abra seu orçamento, faça com que o teu fornecedor organize a proposta dele para caber dentro do seu orçamento e não ao contrário, não faça com que ele escute o teu orçamento e te dê uma proposta. Pode não ser a melhor saída para você. Pecado capital número 2, não envolver o seu cliente interno desde o início do processo. Não sei se você já ouviu, mas às vezes tem muitas áreas que falam assim, essa negociação é uma negociação de compras. Essa negociação é do Renato, ele não envolveu ninguém na empresa. Isso é o pior pecado capital que tem. Por quê? Porque quando dá um problema, a gente sabe que dá problema nos processos, às vezes dá ruim, né, como a gente fala. Quando isso acontece, a área usuária, quando não é envolvida, ela vai pegar todo o problema, não vai compartilhar, como nós não compartilhamos com eles, né, na solução e nos ganhos, ele vai pegar aquilo e vai jogar de volta o mico para cima do comprador. Então a minha sugestão aqui para você é, envolva o seu cliente interno desde o início. Faça uma matriz para você entender que nível que essa pessoa precisa ter de conhecimento e a partir disso você passa a envolvê-la da melhor maneira possível, dado esta matriz e o perfil comportamental do seu cliente interno. Isso é fundamental para você conhecê-lo e garantir que a informação que ele precisa está concisa para o tipo de perfil dele. Terceiro pecado capital, confirmar um pedido de compras, né, mas sem ter um pedido de compras. Você mandar por e-mail o que a gente chama de compra off. O que é uma compra off? É uma compra que você vai mandar um e-mail para o fornecedor e falar assim, olha, eu estou aprovando essa compra, mas olha, eu ainda não tenho uma requisição, a verba não está separada, né? Tem uma série de problemas por trás disso que é altamente crítico. Qual é o problema disso? O problema é que o usuário, no final, pode te deixar na mão, né, o teu cliente, o teu demandante pode te deixar na mão, porque depois ele pode gastar a verba com outra coisa, não separou, né, como a gente fala, não alocou a verba em algum centro de custo, e depois como é que você paga o fornecedor? Isso entra numa bola de neve que você não consegue corrigir mais. Quarto pecado capital, receber uma ligação do seu vendedor e não estar preparado para a negociação e sair negociando. O que acontece aqui? Muito provavelmente você deve estar de trabalho até aqui, certo? O vendedor ele vai te ligar e quando ele te ligar, eu tenho certeza absoluta de que ele estudou o processo. E para falar a verdade, ele estudou muito o processo antes de te ligar. Então ele está sabendo exatamente os detalhes daquela negociação. Você, como nós falamos agora há pouco, está de serviço até as tampas, você não vai ter estudado, não vai ter toda a informação que você precisa daquela negociação na cabeça. Então ele vai lá, vai te ligar, você vai atender, né? Nós compradores temos mania de botar a capa do super-homem, eu vou lembrar da negociação, eu sou um excelente negociador, o cara vai começar a falar da negociação, você vai dizer que está entendendo e vai fechar a negociação. Depois você vai se arrepender. Por quê? Porque ele vai te dar informações, você vai lembrar de coisas que fala, putz, mas isso aqui eu podia ter fechado assim, eu tinha feito um desenho disso, a estratégia não era bem essa que eu queria. Não vai ficar exatamente como você gostaria que fosse.
Então a minha recomendação para você é, quando o teu vendedor te ligar, você fala assim, ô fulano, pô, agradeço a tua ligação, cara, eu estou super ocupado agora, posso te ligar daqui a 3 horas? Posso te ligar às 4 horas da tarde? Posso te ligar, sei lá, 2 horas da tarde? Entendeu? Porque você não está ligado naquela negociação e ele está, e aí vai ter um desequilíbrio na negociação. O que a gente quer é equilibrar. Lembra que a gente sempre fala, vai falar aqui, sempre fala de negociações ganha-ganha. Então tem que ter um equilíbrio. Os dois lados têm que estar preparados para a negociação, porque o que a gente quer é maximizar a negociação e não tirar vantagem delas. Quinto pecado capital: não avisar o teu fornecedor, o teu vendedor, de que é a última rodada de negociação. Muitos compradores acabam sendo pego de calça curta, né? Achando que está esperto, de que não vai avisar o fornecedor, não vai avisar o vendedor de que é a última rodada de negociação, achando que aquilo ele pode tirar uma vantagem. Mas normalmente quem tira vantagem disso é o próprio fornecedor, o próprio vendedor. Por quê? Porque ele usa isso como um compliance contra o comprador. Aí o que ele faz? Ele escala o gerente de compras, ou ele escala o diretor de compras, dizendo, poxa, eu não sabia que era a última rodada de negociação, ninguém me avisou, eu ainda tinha mais, sei lá, 5% de desconto na manga, eu tinha mais 10% de desconto na manga, entendeu? Eu entendo e sei o que você está pensando, você vai falar, não, a minha empresa é uma empresa séria, se o cara fizer isso ele não vai conseguir colocar a oportunidade na mesa e tal. Entendi. Também se trabalhasse com uma empresa séria, também não ia aceitar, mas a gente pode estar perdendo aí algum desconto que não foi para a mesa. Pode até ser um blefe do fornecedor, mas a minha recomendação é, avise a todos os seus fornecedores e vendedores de que esta é a última e derradeira oportunidade sua de fazer negócio com a gente. Coloque agora todo e qualquer desconto que você tiver. De preferência, faça isso por e-mail. Você vai ter umas negociações mais transparentes, o teu vendedor vai te respeitar e vai saber, né, e você precisa manter a tua palavra, de que aquela é a última negociação e que não tem choro e não tem vela. Talvez vai precisar de 1 ou 2 vezes. Na terceira vez, ele vai entender e vai jogar o jogo que você precisa jogar, que é o jogo da transparência e de reduzir custo na negociação e não ficar fazendo bypass no processo. Sexto pecado capital é você fazer reuniões externas como almoços ou cafezinho ou seja lá o que for com um fornecedor durante o processo de rodada de negociação. No processo de rodada de negociação não há mais espaço para você ficar fazendo reuniõezinhas paralelas, principalmente na casa do fornecedor. No momento de rodada de negociação, todas as dúvidas têm que ter sido sanadas. Principalmente se for a segunda ou terceira rodada de negociação. Ali é a derradeira, é o final, é aquilo que a gente precisa estar na mão para poder negociar. Então não tem espaço para você ficar fazendo almoço com o fornecedor, de novo, fornecedores desta categoria que você está negociando. Eu não tenho nada contra você fazer o relacionamento com os seus fornecedores em algum outro momento do projeto. Durante o processo de rodada de negociação, a rodada de negociação tem que ser feito preferencialmente na sua casa, na casa do comprador, na negociação lá, tá? Registrado do que os vendedores, né, do que o teu fornecedor foi na sua casa, para poder, de novo, para garantir a governança. Direitos iguais para todo mundo. Todos os fornecedores querem ter o mesmo direito de competir de igual para igual. E isso é importante para manter a governança do processo. Sétimo e último pecado capital é você anunciar, né, que o teu processo de negociação finalizou sem você ter assinado o contrato com o vencedor. Isso pode ser uma pegadinha muito grande. E lá na frente, quando você vai fechar a mesma negociação, algum entrave acontece e essa negociação não acontece. E você é obrigado a voltar para o segundo, terceiro, ou sei lá, para o quarto colocado. Se você já anunciou para os outros fornecedores que participaram do processo, que você já fechou, já tinha escolhido algum outro fornecedor e você voltar para trás, você vai perder poder de negociação. E aí, provavelmente, esse fornecedor, se ele for um cara fair e estiver dentro do prazo de validade ainda a proposta dele, pode ser que você consiga recuperar o segundo preço. Tá? E talvez sem nenhum tipo de negociação. Mas se você não tiver comunicado ainda, você pode voltar à negociação e talvez ainda tentar fazer mais uma última rodada de negociação com o segundo, terceiro colocado, para ver se algum deles chega mais próximo do primeiro colocado, ou para garantir que realmente aquela é a última e final negociação. É importante você só comunicar todo mundo quando todo o processo estiver encerrado.
Mas é importante, veja só, é importante comunicar a todo mundo. Deixe uma carta padrão ou faça uma comunicação, um a um ou uma geral, mas é importante dizer, fornecedores, obrigados, faz parte do processo, né, da transparência, e é saudável para o processo esta concorrência. Infelizmente, a sua empresa não foi escolhida, né, mas espero contar com você na próxima. Alguma coisa nesse sentido, para que você comunique ao fornecedor de que o processo terminou, de que você está satisfeito, né, com o trabalho que foi feito, agradece a ele, porque ele também despendeu um tempo, né, à sua disposição de uma certa maneira, e que você espera contar com ele para a próxima rodada. Se você curtiu o nosso vídeo, não se esqueça aqui de curtir o nosso canal e compartilhar com os seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.